De volta ao nosso estudo sobre a Carta aos Romanos, hoje o vídeo de número 3, vamos entrar na primeira divisão desse livro, que é a introdução e a saudação geral que nós temos, que vai do capítulo 1, verso 1 até o verso 17, e a saudação geral, verso 1 ao verso 7. O que podemos ver aqui nessa introdução? Todos os elementos comuns de uma carta antiga nós vemos nessa mesma carta, né? A forma de redação não modifica em nada, é igual a que era em todas as demais cartas, onde nós vamos trazer o nome e o cargo do autor que está escrevendo, o endereço dos leitores que vão receber e a saudação inicial. Lembrando que as cartas eram em forma de papiro, por isso que ela tem essa forma de ser, né, desde o princípio. Mas o que nós vemos aqui é que o início de Romanos é bem fora do comum, né, para uma carta, porque ele é rico e bem pormenorizado, né, apresentando o quê? Um relato, né, um retrato muito claro de Cristo. Né? Romanos capítulo 1, verso 3 e 4, nós vemos isso. E também da fala da universalidade do Evangelho, que o Evangelho, né, alcançou tanto judeus como gentios. Né? O Evangelho é para todos, né? Para todos no sentido daquele que nele crê. Né, que vai estar no capítulo 1 também, o verso 5 e o verso 6. Então nós temos um retrato claro de Cristo, né, o verso 3 ou 4, e a universalidade desse evangelho, versos 5 e 6. O autor, né, ele coloca aqui como servo, como escravo e como apóstolo, né? Paulo se colocando na vida da igreja dessa forma, né, onde essa forma dele mostrar-se é que ele tem um chamado, ele foi separado por Deus, né, para transmitir então as boas notícias, né, que é o Evangelho de Deus, né, o Evangelho sobre Jesus Cristo. É por isso que o conteúdo desse Evangelho que Paulo deveria anunciar então é o próprio Cristo, né, e a sua pessoa para ser compreendida na vida, né, dos seus leitores. Em Jesus, então, Deus faz o que? Deus cumpre o que tinha prometido nas Escrituras Sagradas. Né? Por isso, né, nós vamos ver nessa carta aqui que nós temos o Filho eterno de Deus, que veio a este mundo, que tornou-se o homem e que foi da descendência do rei Davi, porque nós temos ali esse conflito que Paulo vai tratar sobre os judeus, né, na vida dos gentios. Né? Esse evangelho nos fala do quê? Nos fala daquele que também na sua ressurreição dos mortos recebeu o poder do Espírito Santo, tornando-se o Senhor da igreja. O alvo aqui é mostrar Cristo, né, o Senhor da igreja, o Senhor do seu povo sobre a face da terra. Então ele, Jesus Cristo, é o conteúdo desse evangelho de Deus que chega até nós. São os 4 primeiros versos do capítulo 1 de Romanos. Dessa forma que Paulo vai mostrar na sua introdução, então, sobre o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Mas este Evangelho também exige por parte do homem uma resposta. Não é apenas mostrar, né, mas o homem, ao estar diante desse evangelho, o homem tem que dar uma resposta. Né? E como que o homem deve responder, então, a esse evangelho? O homem tem que responder, e é isso que a carta vem trazer para nós aqui também de forma presente, já desde o início, o verso de número 5 do capítulo 1, vem mostrar que o homem tem que responder com obediência. A fé é o quê? A fé é a obediência, então, às boas notícias, em reconhecimento daquilo que Jesus Cristo fez por nós e reconhecimento de que Ele agora também é o Senhor sobre nossas vidas. Mas como que essa obediência se torna presente, então, nas nossas vidas? Romanos 1, verso 5, ele diz que essa obediência se dá, né, através da fé. Logo, então, o que nós temos aqui de início, Paulo falando que o ponto de partida da obediência é a fé. Mas por ser mensagem autorizada, né, do que Deus tem feito
em Jesus Cristo, o Evangelho exige a fé nessa mensagem, então, essa mensagem que chega sobre as nossas vidas. Então, meus queridos, o ponto de partida para responder ao Evangelho é Jesus. Isso daí Paulo deixa bem claro. E isso implica para nós algumas questões, e é isso que Paulo já traz desde o início para as nossas vidas. Não o que nós ainda temos que fazer, não é isso, mas o que Deus já tem feito. Em primeiro lugar, Paulo leva para tudo aquilo que Deus fez, né? Parte de Deus para as nossas vidas. Por isso que Paulo vai trabalhar muito essa questão, né? Deus é que realiza o seu querer em nossas vidas. Não é nossas obras que chegam até a presença de Deus para essa realização. Então, esse evangelho, então, que chega a nós e que a carta traz para nós é o evangelho da graça, né? A graça que vem de Deus sobre nós, né? Que precisa ser compreendida, né? Esse evangelho de Deus, então, é para quem? É para todos? Não, ele é um evangelho universal, ele atinge todos, mas o verso 16 de Romanos 1 vem mostrar que é para todo aquele que nele crê. Então nós temos aí, né, não uma universalidade do crer, então. Né? Nem todos vão crer nesse evangelho, nem todos vão aceitar esse evangelho, mas todos que reconhecem e aceitam esse evangelho, através da ação do Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar na sua vida, né? Por isso nós vamos ver muito sobre essa questão da eleição dentro dessa carta, né? Esses, né, vão receber essa fé salvadora na sua vida. Então, entre os salvos, vai incluir quem? Nesse todo aquele que nele crê, vai incluir tanto judeus quanto gentios, ou os gregos. Né? Nós sabemos que Paulo tinha um chamado voltado para os gentios. O seu apostolado é para os gentios. Né? Romanos 1,5 vem mostrar isso. O verso 13 e o verso 14 também desse primeiro capítulo mostra isso. No capítulo 11, verso 13, novamente Paulo mostra que o seu chamado é aos gentios, e no capítulo 15, quase no final da sua carta, no verso 16 também. Né? Algo que era incomum? Não. Já estava presente em Atos quando Lucas escreve o Atos do Espírito Santo, mais presente, não Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. No capítulo 22, verso 21, ele já retrata que Paulo tinha esse chamado voltado aos gentios. Né? A mesma expressão que Paulo usa quando ele escreve aos irmãos da Galácia, quando ele escreve no capítulo 2 de Gálatas, verso 8 e 9. Mas o que nós temos aqui nesta carta nós vemos ele afirmar que não importa mais ser judeu ou ser gentio. É isso que Paulo quer tratar aqui. Por mais que ele se volte aos gentios, na carta aos Romanos, ou a igreja de Roma, ele está falando não importa se você é judeu ou se é gentio. O que é importante, então, que essa carta traz para nós de diferença? O que importa é crer no Evangelho de Jesus Cristo. O crer no Evangelho de Jesus Cristo é algo que está patente dentro dessa carta. De fato, então, os chamados, aqueles que são chamados santos, são aqueles que vão evidenciar essa fé em Cristo Jesus. Capítulo 1, versos 6 e 7, conforme eu já falei para vocês. Essa chamada eficaz, é que possibilita a fé. Essa chamada eficaz vem de onde? Vem de Deus, parte de Deus em primeiro lugar, na vida do homem. Romanos capítulo 8, verso 30. Fazendo com que, através dessa chamada eficaz de Deus, trazendo a fé salvadora na vida do homem, este se torna povo de Deus, ou seja, esses são os santos de Deus sobre a face da terra. É isso que Paulo então quer trazer para nós já no início, quando ele faz o quê? Ele faz essa saudação para as nossas vidas, através dessa carta, à igreja de Roma, mas também chegando até nós, a introdução então que vai do capítulo 1, verso 1 até o verso 17, ok? O próximo vídeo que nós vamos estar trabalhando, o vídeo de número 4, vai trazer o conteúdo desse evangelho.
O conteúdo desse evangelho que vai estar em 2 versos, ainda do capítulo 1, capítulo 1 de Romanos, verso 16 e verso 17. Espero você no próximo vídeo, e aqui até lá nós possamos estar compreendendo mais da palavra do Senhor. Volto a lembrar, eu não estou entrando no mérito dos textos, apenas estou trazendo os textos porque é um estudo. Eu gostaria que você pudesse analisar isso nas Sagradas Escrituras, ter as Sagradas Escrituras junto a você, para poder, olhando parte por parte daquilo que nós estamos trazendo, como direcionamento nesse estudo. E qualquer dúvida, se precisar, me procure, mesmo que à distância, a gente vai estar resolvendo essa questão na sua vida. Volto a pedir que esteja passando também esse vídeo a demais pessoas para que possam seguir, na compreensão da palavra de Deus. Não é para eu ter vários seguidores, mas é que possa essa palavra também alcançar outras pessoas que têm dúvidas ou que quer crescer mais no conhecimento da palavra de Deus, porque é isso o alvo também desses vídeos que nós estamos trazendo aqui, ok? Deus te abençoe, forte abraço, fica com Deus.